Fala, jovens, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton, professor de História do Brasil. E hoje eu estou chegando para você para a gente conversar um assunto muito importante, muito interessante, fazer umas análises históricas daquele jeito. A gente vai conversar um pouco sobre o Brasil do início do século XX. Especificamente, a gente vai conversar sobre a situação do negro, do ex-escravo, quanto pessoa, quanto mão de obra, né, inserido nesse contexto da transição da monarquia para a república, tá certo? E eu trouxe uma imagem aqui bem emblemática para você ver hoje, né? Para você estar olhando. Você, professor, Cleitinho, o que, é que tem a ver essa imagem aí com o que a gente vai estudar? Se você for perceber aí, né, tem um senhor, né, descalço, né? Provavelmente essa imagem, como ela é do ano de 1900, ele é um ex-escravo, né, que vivia pelas ruas, né, amolando facas, né? Ele tinha um trabalho informal, né? Então, a gente logo tem uma ponderação importante, porque a gente vai perceber que aqueles ex-escravos, eles saem da condição de escravo, mas eles são jogados numa sociedade que não estava preparada para recebê-los, né? Em trabalhos formais ou trabalhos que pudessem realmente dar o sustento deles. Então, a gente pode concluir que eles são logrados numa situação de pobreza. E eu acho bastante emblemática essa imagem, né? Porque, de um lado, tem duas coisas que vislumbram bastante. A alegria por não ser mais escravo, mas também a situação do que vai ser o futuro, né? De como é que eles vão ser tratados, né? Como é que eles vão ser integrados a essa sociedade. Lembre-se a você que a maioria da população brasileira era negra, mestiça, parda, né? E uma minoria branca. Só que se você for pensar do ponto de vista de privilégios sociais, a minoria branca detinha esses privilégios. Então, como o ex-escravo negro vai chegar nessa sociedade e vai se integrar a ela? É isso que a gente vai discutir basicamente hoje aqui na nossa aula, tá certo? Vamos passar aqui. Eu queria trabalhar essa imagem também, que eu acho ela fantástica. É uma foto, obviamente, né? Você está vendo aí. Mas, querido, professor queridinho, que foto é essa aí, Cleitinho? Essa foto é uma foto da missa campal, que foi feita pela princesa Isabel após a abolição da escravidão, né? 13 de maio de 1888, a abolição da escravidão. Houve aí uma missa, vou afastar até aqui do meio para você ver. Olha aí a quantidade de gente, milhares de pessoas estavam nessa missa, né, para ouvir as bênçãos do padre quanto ao ato da princesa que acabou com a escravidão. Aí você pergunta, mas professor, o que é que há de importante nisso? Aí o senhor está comprovando que realmente houve um clamor popular pela abolição. Isso é verdade. Mas a gente, quanto historiador, e vocês, quanto estudante de história, a gente tem que estar afeito às migalhas, né? Aos pequenos detalhes. Eu vou mostrar para vocês um detalhe interessante. Se você for ver esse pequeno núcleo da foto aqui, que eu estou com o cursor do mouse. Eu vou aproximar para você ver uma coisa, olha aí. Ó. Aí você vai estar vendo que é a princesa Isabel, você vai estar vendo o esposo dela, o conde Deu, né, que é esse rapaz aqui, e você vai estar vendo alguns ministros, algumas pessoas, os nobres, né, da corte brasileira, né, Dom Pedro II não estava presente, né, a figura máxima era a princesa Isabel, né, que estrategicamente leva o mérito, né, conduz todo esse ato, mas uma coisa está faltando na missa que abolia a escravidão dos negros. O que é que está faltando aí nessa foto? Fala para mim. Você que é um rapaz esperto, uma menina esperta, aí fala para mim o que é que está faltando. Adivinhou, né? Adivinhou não, né? Você percebeu. Está faltando o quê? Negros. Não haviam negros na festa de abolição da escravidão, né? Era uma festa para brancos. Então você percebe que tem de um lado, né, o alívio dos grupos abolicionistas, né, de missão cumprida nesse processo civilizatório humano, mas não se pensou na inserção, né? Então isso cria uma ideia de quê? Uma ideia de expectativa. Essa expectativa, alegria popular, festa, carnaval, mas a gente cria um outro lado, que é a realidade, né? O que é que aconteceu com esses ex-escravos, né? Então, essa imagem aí, essa foto, que ela é de 1920, né? Ela é a ocupação do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Se você for perceber, era um casebre, né? Era uma choça, como se chamava, né? Então, mal vestidos, né? Pessoas maltrapilhas, mal alimentadas, né? Num processo de ocupação e de exclusão, né? Lembre-se que houve uma ocupação, principalmente na capital, das casas antigas da capital do Rio de Janeiro, com esses ex-escravos, só que com o passar do tempo houve-se uma retirada deles, a gente vai discutir isso mais à frente, e eles começaram a ocupar os morros em que situação? Numa situação de miséria, né? Então, o negro de essencial à mão de obra do Brasil, ele passa a ser, de certa forma, um indesejado, né? Essa outra imagem aqui comprova isso, né? A Avenida Rio Branco, na capital, no Rio de Janeiro,
Aí mostrando justamente isso, que esses casarões, onde eram os cortiços, que moravam esses ex-escravos, eles são colocados abaixo, né? E eles não têm direito à indenização, obviamente, e eles são empurrados para locais como esse que eu mostrei antes, o Morro da Babilônia, né? A ocupação e o início do processo de favelização. Isso aqui é o início da favela do Rio de Janeiro, né? As pessoas ocupando os morros, né? Com situações de deslizamento, situação de doenças, a inserção dentro de matas, né? E que com todos os desdobramentos. E outra, zero de higienização, zero de assistência social, assistência médica ou qualquer outro tipo de assistência. A gente tem uma transição do Império para a República, né? Rápido depois desse ato da abolição, mas a República, de certa forma, tem uma continuidade de não olhar para esse lado do escravo, do negro, do liberto, né? Ele continua sendo um excluído, né? Sendo uma pessoa oculta, né? E a gente pode ver isso no Bota Abaixo, que foi justamente a tirada deles. A gente pode ver na situação de pobreza que eles viviam. Tá certo? E isso é importante a gente perceber também que circulava nos jornais. Eu vou mostrar aqui para vocês um periódico, né? Um outro jornal, que ele é dessa época, ele é do ano de 1919. Né? Esse jornal chamava o jornal O Bandeirante, né? Que era um jornal que defendia a causa negra. Era um dos poucos jornais que colocavam essa causa negra. E como eu falei para vocês, a história é feita do estudo das mudanças e das permanências. A gente tem sempre que ter isso em mente. Professor Cleitinho, o que é que eu tenho que ter em mente? Que é a história, estudo das mudanças e as permanências. Vamos ler um pouco desse texto para a gente entender quanto uma fonte histórica dessa vai nos mostrar do que aconteceu. O texto é Agentes de Polícia em Ação. Aí ele fala que homens de cor preta nessa terra sempre foram vítimas, né? Vítimas, porque a ortografia é a ortografia do início do século, né? Dos secretas e agentes da polícia, de barbaridades esses mantenedores da ordem pública têm cometido, prendendo, esmurrando os pobres homens de cor, que às vezes não tem uma pessoa que lhe possa acudir ou mesmo livrar um protesto contra esse indivíduo. Aí ele fala aqui, né? O jornal Estado de São Paulo, do dia 17 de agosto, né, publicou a seguinte queixa. Olha a queixa aí. No dia 15 do corrente, saiu da rua Major Diogo o enterro, saiu o enterro, né, da rua Major Diogo, a mão de um pobre preto que, tendo morrido paupérrimo, não podia levar para si uma última morada em coche de luxo. Levaram-no ao cemitério de Araçá, em sentimento de piedade, alguns colegas e amigos, na volta, apareceram de súbito aos condutores do morto 4 indivíduos que, sem motivo algum, e alegando a sua qualidade de secretas, ou seja, a polícia secreta, lhe deram voz de prisão. Só que, por se tratar de gente de cor pobre, vazada ao trabalho das oficinas e sem problema nenhum com a polícia, né? Houve protestos, né? E diante dos protestos, os que mais protestaram foram presos, né? No número de 4. Né? Então, o que é que esse jornal está revelando aqui? Né? Que houve uma pessoa morreu, foi levado o cortejo, né? E foram presas as pessoas que estavam carregando esse morto, né? Provavelmente não no caixão, provavelmente dentro de uma rede. Né? E ele vai concluindo o fato, né? Dizendo que a pessoa não tem mais nem direito de morrer. Né? O pobre não pode mais nem morrer. E faz um apelo ao delegado, né, para que olhe para essa situação, né, essas prisões sem motivo, né, motivo algum, né, sem necessidade, causando vexame. É interessante porque esse texto ele tem mais de 100 anos. Né? Ele, ano passado, ele fez 100 anos. Só que ele se torna muito atual e abre uma discussão justamente essa questão da inserção do negro, né, de como o negro passou a ser tratado de mão de obra essencial, sem o negro o Brasil ia parar. E ele passou a ser o quê? Passou a ser visto como vagabundo, como preguiçoso, como o que não queria trabalhar. Jornais como esse são importantes porque mostra isso, né? Como a polícia via esses negros e havia um sinônimo de negros e vagabundos, né? Como eles eram tratados. E isso é importante que nós tenhamos essa visão também, que você, como aluno, tenha realmente essa visão. Diante disso, a gente pode também trabalhar um pouco sobre o imaginário popular, né, de como as pessoas enxergavam essa questão do negro no Brasil. E eu trouxe essa imagem aqui para a gente terminar a aula analisando ela um pouco. O nome dessa imagem é A Redenção de Cã. Ela é de 1895, me perdoe. Ela é de 1895, né, foi pintado e ganhou prêmios na Academia Brasileira de Belas Artes. Né? Mas, professor,
Querido professor, o que é que essa imagem tem, Cleitinho? Eu não estou entendendo. Vamos fazer uma análise dela rápido para a gente entender alguns aspectos. Né? A grosso modo, você vai ver uma senhora negra com as mãos levantadas para o céu, né, como agradecendo. Você vai ver uma segunda senhora aqui sentada. Eu não vou usar o termo mulata, porque o termo mulata ele é um termo pejorativo. Mas eu vou usar que ela é uma negra de pele mais clara do que a mãe dela. Né? Provavelmente aí é uma mãe e filha. O que é que indica? Se você vai ver que não tem um marido, essa senhora negra, ou seja, provavelmente essa segunda senhora é uma filha de um homem branco, né? Ou seja, houve um clareamento da pele. E o terceiro aqui você vai ver que é um homem branco, provavelmente um europeu, um imigrante, que a gente vai conversar deles um pouco mais à frente, e o resultado deles dois vai dar uma criança branca. Aí você vai perguntar, professor, o que é isso? Aqui a gente vai ver o imaginário que vai misturar ciência, vai misturar religião. Professor, como assim mistura ciência e religião? O primeiro ponto que você tem que ter em mente, um conceito, é o conceito de eugenia. Eugenia era um conceito muito comum no final do século XIX até a metade do século XX. Eugenia tem a ver com a questão de raças, raças puras. O que é que se dizia? Que quanto mais pura fosse a raça, melhor era a pessoa, no aspecto físico, cognitivo, intelectual. E quanto maior a mistura, mestiçagem, gerava países e locais ruins. Ou seja, e como é que o Brasil era conhecido, Cleitinho? O Brasil era conhecido como o gigante mestiço. Então, o Brasil era visto de uma forma muito inferiorizada pelos países europeus. Então, qual era o pensamento do governo? A gente tem os negros, mas a gente quer embranquecer o Brasil. A gente quer como? Vamos trazer os imigrantes. Eu vou falar dele mais na frente, tá certo? Mas vamos nos ater aqui. Aí você pergunta o segundo ponto. Você falou de ciência, que foi eugenia, mas você falou de religião também, Cleitinho. Onde é que está a religião aí no caso? Bem, o nome do quadro fala um pouco sobre isso. O nome do quadro é Redenção de Cã. Redenção de Cã, para quem não conhece, o Cã era um dos 3 filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã ou Canaã e Jafé, 3 filhos, né? E tem um relato bíblico que é interessante, que mostra um pouco o porquê desse quadro. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar esse relato aqui bíblico para vocês. Vamos aqui buscar o livro de Gênesis aqui. Tá aqui, Gênesis capítulo 9. Eu não vou ler a Bíblia toda, né? Mas a gente vai ver só esse trecho aqui, ó. Aqui esse trecho ele fala mais ou menos de depois do dilúvio, né? O que é que aconteceu, né? Noé tinha 3 filhos, o dilúvio deu certo, né? 99,9% da população humana dizimada, 100% sucesso do dilúvio. Aí olha o que é que fala, ó. E começou Noé a ser lavrador de terra e plantou uma vinha. Vinha é uma planta que dá uva, né? Que faz o vinho. E bebeu do vinho, embebedou-se e decidiu-se, descobriu-se no meio da sua tenda. E veio Cão, o Cã, né? O pai de Canaã, a nudez do seu pai. E fê-lo saber ambos os seus irmãos lá de fora. Traduzindo, o que ele fez? Ele viu o pai nu, embriagado, né? E naquela época, né, era proibido os filhos ver a nudez do pai, né? Hoje em dia é estranho, né? Mas assim, naquela época era proibidíssimo. Você não podia ver o pai sem roupa, né? Os pais sem roupa. Então o Cano era para ter se virado e imediatamente ter saído. Mas ele, o que foi que ele fez? Ele foi meio que caçoado do pai, né? Para os irmãos, né? Foi falar para os irmãos, né? Aí o pai tá nu, o dentro tá tendo, tá bêbado. Aí o que é que aconteceu? Ó? Então tomaram Jafé e Sem, né? Uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do pai. E o seu rosto estava virado de maneira que não vira a nudez do pai. Ou seja, eles entraram de costa com a túnica e cobriram o pai de costas para não ver a nudez do pai. Né? Aí o pai dormiu, né, embriagado, acordou no outro dia. Aí despertou Noé do seu vício, soube que seu filho menor tinha lhe fizeram. Esses meninos chegaram e disse, pai, é o seguinte, ó, o Cã viu o senhor pelado, ó, viu o senhor nu, sem roupa, e ainda caçoou do senhor. Aí o que foi que Noé disse? Né? Noé disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor, e seja-lhe Canaã por seus servos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe seus servos. Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou voltar aqui para o quadro. Vamos conversar um pouco sobre esse trecho bíblico, porque o quadro ele tem uma relação clara com isso. O que é que aconteceu?
Cã pecou, né? Viu o pai nu, e o pai, assim, o pai bondoso, né? Amaldiçoou ele, né? Na minha época a gente tinha uma surra, né? No caso dele foi uma maldição, né? Foi amaldiçoado, né? Foi uma maldição, se você vai ser escravo dos seus irmãos, né? Até aí tudo bem. Só que durante a Idade Média e o pós-Idade Média criou-se o conceito de que Deus tinha marcado a descendência de Cã, marcando com o quê? Com a cor do pecado. Ou seja, para distinguir os descendentes de Cã dos demais, eles seriam mais escuros do que os outros. Ou seja, isso era uma justificativa dos europeus, não está na Bíblia, a gente não viu isso na Bíblia no trecho que eu li. Mas foi uma justificativa criada depois para os europeus, para quê? Para poder escravizar os negros e os índios. Por quê? Por serem mais escuros, eles eram sim descendentes de Cã, e a Bíblia está dizendo que eles tinham que ser escravos dos demais. Então vamos pensar um pouco. Se ele era escravo porque era descendente de Cã e era negro, a cor do pecado, por que o nome do quadro é a Redenção de Cã? Perceba que a mulher está como? Graças a Deus. A mulher negra casou com um homem branco, teve uma filha mais clara, que casou com um imigrante e teve um filho branco. Por nascer branco, ela concluiu o quê? Que houve uma redenção. O que é que quer dizer redenção? Redenção quer dizer perdão de pecados, né? Ou seja, os pecados foram perdoados. De que forma está aparente o perdão dos pecados? A cor do menino que nasceu, o menino nasceu branco, não é mais descendente de Cã. Esse quadro, apesar dele dizer isso em imagens, ele tem um significado muito forte, até o fato de ele ter sido premiado, porque era a visão de Eugenia do Brasil, a visão de que eles queriam que o Brasil, com o passar do tempo, houvesse a chegada de imigrantes brancos, de gente branca, para casar com os negros, e assim, paulatinamente, a população negra ia acabando e ter apenas uma população branca. Mas aí há duas discussões, professor, era obrigado a esses casamentos? E outra, biologicamente, isso é possível realmente você, com o passar do tempo, ir clareando a população? Bem, aí eram ideias de eugenia que nem sempre correspondiam com a ciência atual, mas elas dão muita ideia de como os negros eles eram tratados no Brasil dessa época, tá certo? Então, eu estou encerrando essa primeira parte. A segunda parte, você assista aí, dá um like aí pra gente, assiste, e você vai ver a chegada dos imigrantes europeus. A gente vai discutir sobre isso, tá certo, jovens? Beijo para todos do Cleitinho aí e até a próxima aula. Até a próxima aula a gente se vê.